Estamos de volta com o programa Papo de Nutri, com Marília Reis, minha amiga nutricionista, falando sobre saúde intestinal. No primeiro bloco, nós falamos sobre disbiose, sobre SIBO, sobre SIFO e nós citamos a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Marília, fala um pouquinho para os nossos telespectadores qual a diferença entre as doenças, né, as doenças inflamatórias intestinais para síndrome do intestino irritável, que também é uma condição que muitas pessoas não conhecem, mas existe a síndrome do intestino irritável. Qual a diferença entre ambas as situações? Bom, as doenças, elas são doenças, então a gente consegue, né, ali, vem com o diagnóstico do médico, então esse trabalho em conjunto também aí é muito fundamental para a gente tratar essas patologias, então o paciente chega com a gente já com esse diagnóstico e a gente já atua dentro da nossa especialidade ali na nutrição com alimentação, né, com a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Já a síndrome do intestino irritável, a gente já observa pelos sintomas também, né, que acaba sendo uma disfunção aí, funcional do nosso intestino, e aí a gente identifica também, principalmente pelo estresse, pela má alimentação, então a gente pode relacionar essa síndrome. Então, o intestino ele fica mais sensível para diversos alimentos. Então, a pessoa consome até um caldo, uma sopa, que são alimentos um pouco mais leves, mas com este intestino irritado, isso já acaba fazendo mal para a pessoa. Então, a gente também identifica, né, por meio desses sintomas, gases em excesso, principalmente também a dor abdominal. Então, muito paciente relata que sente essa dor abdominal constantemente, não sente tanta fome, então já vai ali sentindo menos fome, né, ao longo do dia. Então isso também não é normal, porque o natural nosso é a gente sentir fome, a gente se alimentar. E o paciente, quando ele já começa a relatar isso, a gente tem que, não está, né, funcionando bem aí. Começa a perder peso. Perder peso também, que são um dos fatores. Também, por exemplo, nas doenças, a gente, especificamente falando do Crohn e da retocolite ulcerativa, foi bem importante você destacar que quem faz esse diagnóstico é o médico, porque é muito difícil identificar. Por exemplo, na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, a gente forma, ao longo do trato gastrointestinal, forma úlceras, forma feridas e sangra, então o paciente sente muita dor. Muita dor. Às vezes, a importância de observar as fezes para ver se não tem sangue, rastro, ou as fezes estão muito escurecidas, porque quando chega no nosso consultório, o nosso instrumento de trabalho é o alimento. Sim. Só que a pessoa tem o diagnóstico, precisa passar com o médico para ter esse diagnóstico de doença intestinal e a gente, da nossa forma, a gente tenta intervir. E você, como muito bem colocou, às vezes, porque a gente pensa, porque a pessoa se alimenta muito mal, porque está comendo excesso de ultraprocessados. Não, às vezes um alface faz mal. Sim. Porque, pode falar, Marília. E assim também, só deixando o gancho, é importante fazer essa análise das fezes. Hoje as pessoas, quando a gente começa a falar que é importante a pessoa reparar, às vezes as pessoas acham graça, acham que tem um tabu em relação a isso, mas é muito importante a gente fazer essa análise, né? A gente conseguir analisar como é que tá bem, não tá bem, né? Dentro da escala que a gente tem hoje, essa escala, é sempre bom a gente também sempre estar mostrando, você mesmo pode pesquisar, então você coloca lá no Google, né, escala de Bristol, vai aparecer para você e você mesmo identificar, poxa, eu estou vendo aqui que não está, né, normal dentro da escala. Então, é fazer essa intervenção, já acender o alerta para pesquisar, né, para procurar o profissional aí habilitado e tentar entender mesmo um pouco mais o porquê que isso está acontecendo. Marília, a ideia do programa, quando eu mentalizei
o programa Papo de Nutri foi junto com um médico, Dr. Jorge Ohana, que foi o nosso segundo entrevistado aqui no programa. Ele é gastroenterologista de referência aqui no nosso estado. E nós pensamos juntos esse programa. E, assim, para mim, é muito gratificante a gente sair dos muros da universidade e levar para o telespectador esse conhecimento que, para a gente, é o nosso dia a dia, mas que muitas pessoas estão em casa sofrendo de várias situações e não tem um parâmetro. Poxa, será que está normal? Será que não está normal? E muitas vezes também, eu sempre bato nessa mesma tecla falando em relação à automedicação. Quando a gente fala em intestino, o que a pessoa faz? Automaticamente, deu uma diarreia, deu qualquer sintoma estranho, ela vai lá e entra logo com probiótico, né? Muitas vezes o probiótico ele vai piorar aquele quadro desbiótico, porque não é que eu vou colocar o probiótico, o que é? É um blend de bactérias boas, né, para tentar reverter aquele nosso quadro lá de desbiose, só que muitas vezes, quando a gente entra com aquele blend de bactérias, aquele nosso intestino está tão inflamado, está tão hiperpermeável, que a gente pode agravar uma síndrome de supercrescimento bacteriano. Né? Marília, quando a gente fala de hiperpermeabilidade intestinal, a gente sabe que pode gerar uma série de doenças pelo corpo inteiro. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores o que essa hiperpermeabilidade pode causar na saúde geral do paciente. É algo importante, né, como você mencionou, a pessoa fazer essa automedicação. Então, a gente já observa que em casos mais graves tem as úlceras. Então, esse probiótico, a pessoa achar que ela vai lá, compra o probiótico, faz ali a utilização por uma semana, por 10 dias, que geralmente vem na caixinha, né, ali do probiótico, que são os comuns mais vendidos hoje nas farmácias, e não consegue melhorar. E aí entender, poxa, eu estou fazendo a utilização do probiótico, mas mesmo assim não estou, né, melhorando, justamente por essa hiperpermeabilidade, né, essas mucosas, que é o que a gente fala dentro do nosso intestino, então a gente precisa tratar. É algo que já está ali, né, digamos, mais inflamado, é algo que com a medicação ou com o probiótico em si, né, não vai trazer essa solução. Então, é a gente, de fato, entender um pouco mais o que de fato acontece. Então, por isso a participação da medicina junto, né, os médicos junto com a gente da área da nutrição é fundamental, porque o médico em si entendendo o que de fato está acontecendo e a gente vindo já com essa solução, a gente consegue tratar em específico. Então, por exemplo, esse paciente ele precisa ali fazer uma modulação intestinal. A gente já entra com a modulação intestinal, que não é só a utilização dos probióticos, a gente faz a utilização também de antioxidantes, como a curcumina, que também são processos para ajudar, processos anti-inflamatórios. Então, dentro disso, dividido em níveis, né, que a gente vai atuando aí dentro da modulação intestinal, é justamente fazer com que a gente recupere, né, o intestino, recupere essa flora intestinal aí do paciente, ele passe a ter uma qualidade de vida melhor. E também tratar, né, aí essas mucosas. Isso vai melhorando, né, com a medicação, mas sempre acompanhado do médico, né? Então, é importante fazer tanto essa junção do acompanhamento do médico, do acompanhamento do profissional nutricionista, para que possa, né, tá ali, a gente está acompanhando da melhor maneira essa solução aí para o paciente. Até porque é perigoso, né? Por exemplo, eu me automedico eu tô com uma desbiose, tô com uma diarreia, vou lá, tomo um probiótico achando que tá legal, vai melhorar. A ideia é boa, só que se o paciente, por exemplo, tem uma úlcera, tem uma ferida em qualquer parte do sistema digestivo, é um perigo, porque essa bactéria ela vai entrar na corrente sanguínea. Sim. E aí vai gerar uma série de sintomas, inclusive ser gatilho para doenças graves. A gente sabe que a nossa saúde intestinal, ela impacta a saúde como um todo. Muitas vezes, a pessoa está em casa, ela já acorda, mesmo dormindo, ela acorda cansada, ela tem aquela fadiga crônica.
excesso de dor de cabeça. A enxaqueca pode ser causada por problema intestinal. O estresse, né, que a pessoa também relata muito Isso. pra gente, esse estresse diário, o sistema imunológico é mais debilitado. Então, são diversos fatores. Então, às vezes as pessoas acham que fazem também a automedicação. Poxa, fiquei doente, né? Vou partir para a vitamina C. Aí já compra a vitamina C lá na farmácia. E às vezes nem é isso. Também tem outras patologias que hoje inteiramente ligado, né, inclusive patologias virológicas, que hoje a gente pode ressaltar também que isso não é só, né, devido ao sistema imunológico, a pessoa entender que é falta de vitamina ou deficiência de alguns nutrientes, mas inteiramente ligado também ao intestino. É a gente entender que sem o intestino, é o segundo cérebro, se o nosso intestino ele não tiver, né, a gente atua hoje por meio disso, entender dentro da neurociência, que também vem ligado aí com a nossa atuação na nutrição, a gente entender que isso é muito importante. Muito importante. Não tem como a gente passar por um processo, seja um processo de emagrecimento, né, ou seja até um processo de ganho de massa muscular, para quem já vai para uma outra deixa, né, já quer aumentar aí a massa muscular, e a gente entender o processo do intestino também. Até porque, se for, por exemplo, tem suplementos hoje no mercado que auxiliam realmente a tratar esse intestino, a recuperar essa mucosa. Porque não adianta eu tomar vitamina D, se o paciente chega com um exame, vitamina D muito baixa, B12 muito baixa, ferritina alterada, zinco alterado. Não adianta a gente entrar com suplementação se não corrigir aquele intestino, porque não vai ser absorvido. Eu vou me encher de suplemento, vou gastar dinheiro com suplemento, ele vai ser excretado, não vai ser absorvido e a gente vai ter consequências mais negativas ainda. É bem complicado. Então, a gente sempre precisa orientar que não está funcionando o intestino, procura. Se tem sintomas mais graves, sangramento, às vezes, Marília, tem, por exemplo, acne na pessoa adulta, aquela Sim. pessoa que tem aquele monte de bolinha que aparece assim no braço, Sim. que a gente chama de queratose pilar, muitas vezes está associado com o intestino. A rosácea, problemas de pele, está relacionado com o intestino. Então, a gente precisa ter muito esse olhar clínico e as pessoas precisam entender em casa, se autoconhecer, né? Eu sempre falo aqui que quando a gente leva a informação, a ideia é que a gente dê ferramentas para as pessoas entenderem como é que elas funcionam, qual é o certo e qual é o errado. É ajudar, né, um pouco a pessoa a entender de casa. Então, poxa, eu estou em casa, eu comecei a ter esses sintomas, né? Então, eu entendi, assisti o programa, entendi que eu preciso, de fato, procurar uma ajuda ali, né? Então, já ir procurando, eu vou no nutricionista, vou, né, ali no médico, então isso é importante também. Marília, um complemento aqui que eu vejo, como a gente está no dia a dia nas redes sociais, eu tenho visto muito, eu brinco que eu acho que parece uma tribo de pessoas defendendo certos tipos de dieta. Sim. Dietas específicas que restringem muito alguns grupos ou só consomem um tipo de alimento. Por exemplo, na dieta carnívora, que eu tenho visto muito hoje, a quantidade de pessoas reforçando, parece assim que virou uma religião, ser carnívoro e comer só carne. Do ponto de vista, eu vou dar a minha opinião como profissional e que atende pessoas que têm uma dieta diversificada e que fazem algumas restrições em alguns momentos. Fala um pouquinho para mim dessa questão da dieta carnívora, do perigo que é. Eu tento falar, gente, pelo amor de Deus, os nossos antepassados, eles eram caçadores, coletores, nós comíamos fruta, grãos. Sim. A nossa dieta era diversificada, a nossa microbiota intestinal era diversificada. Imagina você comer só um tipo de alimento.
você vai alimentar um tipo de população bacteriana. A outra, o que vai acontecer? Não vai ter comida. Não vai ficar o equilíbrio ali, né? Comenta comigo um pouquinho, vamos falar para os nossos telespectadores esse perigo de ficar se baseando em dietas de internet. Essas dietas, elas são extremamente perigosas. Muita gente também acaba fazendo low carb, né? Eu vejo também muito na internet, vídeos, pessoas ensinando a pessoa a fazer esse tipo de dieta. São extremamente perigosos de você fazer um tipo de dieta sem você ter a real necessidade de substituir ou tirar aquele alimento ali, né, do seu dia a dia. Então, se você não precisa, se você não tem alguma patologia que faça com que você realmente não consuma ali por um período, não há necessidade nenhuma. A gente precisa dos nutrientes, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína. Quando você faz a retirada e consome, por exemplo, só carne, vai ter consequências. Ah, mas eu vou comparar lá com o passado, mas era diferente. Eles consumiam frutas, eles consumiam vegetais, legumes, então que propriamente ali tem carboidratos também nesses alimentos, não era uma dieta mais completa também. Só que hoje a pessoa não entende isso, ela acha que só ela consumia carne, né? O frango, e aí vai estar tudo bem, mas não, ela está consumindo a proteína e a gente precisa dos outros nutrientes também que são necessários, né? Muitas vezes a pessoa faz essa dieta, por exemplo, a dieta carnívora, aí alguns estudos até mostram, alguns profissionais da área da medicina e da nutrição mostram estudos que melhoraram marcadores inflamatórios, melhoraram a saúde em geral. Só que eles também não associam isso a longo prazo. Isso. Como é que está essa microbiota? Como vai ficar essa microbiota que vai morrer de fome ali? Uma parte das bactérias não vão ser alimentadas. Que necessita, né? Necessita. Exatamente. E a gente pensar a longo prazo, porque é um resultado que a gente olha ali a curto prazo, a pessoa consumindo, mas e mais para frente? Como é que vai funcionar esse intestino? Porque ele realmente precisa. A gente precisa ter o básico do dia a dia, a gente precisa consumir os carboidratos bons, né, as leguminosas, né, as proteínas, então todos esses alimentos, né, as oleaginosas, então não é algo que foi eles inventam, aleatório. Na natureza, né? Eu costumo brincar que Deus sabe o que faz. Se está na natureza e a gente pode comer, para algum benefício tem. Até porque frutas, verduras, legumes sempre tem um micronutriente, uma vitamina que a gente precisa que talvez não encontre numa dieta restritiva ou não vai encontrar, e a gente vê deficiências nutricionais, enfim. Marília, saúde intestinal é um assunto tão amplo que o tempo passou e a gente falou tanta coisa, ainda tem muito por falar. Muita coisa. Eu já te deixo, em primeiro lugar, eu te agradeço muitíssimo por ter ficado comigo esse tempo aqui, ter tirado o teu tempo do consultório para bater esse papo comigo, esclarecer algumas situações de intestino, de saúde geral para o nosso telespectador. Você tem mais alguma coisa que queria complementar? Não, eu queria agradecer, né, pelo convite, gostei muito desse bate-papo, eu acho muito interessante a gente levar esse conhecimento de uma maneira que a pessoa possa de fato estar entendendo, que vocês possam estar entendendo e melhorando, investigando cada vez mais, né, para melhorar aí a qualidade de vida de cada um. Isso. Como é que as pessoas te acham? Me fala o teu Instagram, eu vou colocar aqui na tela, pedir para a produção colocar na tela o teu Instagram. Meu Instagram é @NutriMaríliaReis. Vocês podem me pesquisar, seguir lá. Também de vez em quando eu falo bastante, trago esses assuntos que são interessantes aí para que as pessoas possam entender mais um pouco. Legal. O nosso programa ele fica disponível também no YouTube, caso você não consiga assisti-lo na íntegra. Está no Papo de Nutri 26, é o nosso canal do YouTube. Você pode me achar também nas redes sociais, no Instagram. E agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua participação por telefone ou por direct de Instagram. Fica aqui o meu agradecimento e vejo vocês no próximo programa.